Olha, nação, o que tá acontecendo com a nossa seleção brasileira, hein? Tá de brincadeira, cara, olha. A seleção não consegue ganhar. Empatou com a Venezuela, agora empatou com o Uruguai jogando dentro de casa. Méritos aí ao Gerson que marcou um golaço, mas não consegue vencer, cara. Como que pode a seleção terminar o ano na 5ª colocação das eliminatórias da Copa do Mundo? E a imprensa esportiva de todo o Brasil largou o aço. Não tem jeito, não tem jeito. A seleção não consegue ganhar. Tá de brincadeira, cara. Como que pode? O que esperar dessa seleção? Vamos analisar o que a imprensa esportiva de todo o Brasil falou desse empate da seleção brasileira jogando contra o Uruguai. Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN, link na descrição. Vamos analisar o que a imprensa falou referente à seleção brasileira. Fonte Nova vazia, futebol esvaziado da seleção brasileira. Brasil apenas empata com o Uruguai em Salvador, segundo empate consecutivo. Com isso, a seleção fecha 2024 na 5ª colocação das eliminatórias sul-americanas, um pontinho só à frente do Paraguai. E acho que pior do que a pontuação é o futebol. De grande hoje, de alto nível, só o preço dos ingressos da Fonte Nova. Alto ou baixo nível? Paulo Calçade, Leonardo Bertozzi, Geode comigo aqui na bancada. Um belo gol, um pouco menos belo do que o do Gerson. 2 meio-campistas aí brilhando. Paulo Calçade numa noite de pouco brilho. Mais uma vez, fomos iludidos. Esperávamos bastante e vimos pouco. Boa noite, meu amigo. Olá, Plihal, olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Bom, o Brasil enfrentou o Uruguai, né? Não é aquele primeiro tempo diante da Venezuela, é Uruguai. Uruguai, Argentina, Colômbia, hoje o Equador também merece todo o respeito. São os jogos que exigem mais das seleções sul-americanas hoje. Então era um grande do outro lado. E a seleção brasileira não se comportou bem, né? Seleção que você olha para o jogo, tenta extrair alguma coisa, e o que você percebe são individualidades, aposta nas individualidades. Que o Savinho faça uma grande jogada, que o Vinícius também. É claro, isso compõe o jogo. Claro que qualquer time precisa de grandes jogadores e individualidades, mas o jogo não é só isso. O jogo é muito mais do que isso. E esse algo mais o Brasil não tem, que é um jogo coletivo mais bem feito. O Dorival tem pouco tempo, mas o Dorival já está um bom tempo na seleção brasileira. O trabalho de seleção é assim mesmo. E é para todo mundo assim. É para o Luiz de la Fuente na Espanha, qualquer treinador de seleção. Qualquer treinador de seleção tem as datas FIFA para trabalhar. E tem as competições, pode ser a competição da Copa América, pode ser a Eurocopa. No caso da Europa, eles estão em atividade o tempo todo. Mas é o que tem. E a gente não consegue desenvolver. Você vê o Bielsa, o Uruguai já foi, no início das eliminatórias, um grande exemplo, todo mundo, aí entrou numa crise, parece que nesta rodada conseguiu sair um pouco da crise. Uma vitória sobre a Colômbia, um empate contra o Brasil, e veio justamente para fazer um jogo, não é muito Bielsa, mas é o jogo possível, cara. O que dá para enfrentar o Brasil hoje é esse. Eu vou esperar o Brasil errar, e diante disso vou tentar ganhar o jogo. E quase que ele vai adiante assim. Mas voltando para o nosso lado, a gente não consegue dar grandes passos, né, em direção àquilo que a gente imagina de seleção. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Até porque acho que no momento hoje, quem que seria a grande seleção no mundo para pensar em Copa? A Espanha. Os outros estão brigando aí. Mas é muito pouco, cara, assim, decepciona. Porque você só fica olhando para os jogadores e torcendo por eles. Algo mais na seleção brasileira não existe. E aí o segundo tempo o Dorival começa a tirar a lateral e põe todo mundo. E aí as coisas ficam... Depois de tomar o gol, então... Ficam meio bagunçadas. Qual é para você, Leonardo Bertozzi, boa noite, o principal motivo da seleção do Dorival até aqui não conseguir nem chegar perto de empolgar? Tudo bem, Plihal? Boa noite, Jean, boa noite, Calçade, boa noite, companheiros. Eu acho que é a dificuldade de ter algum tipo de coordenação ofensiva, defensiva, de tentar extrair dos jogadores características semelhantes a que eles têm nos clubes. Se a gente puxar o segundo tempo hoje, por exemplo, assim,
A ideia de o time fica mais ofensivo tendo mais atacantes, desculpa, não funciona assim, né? Então, legal, pôs o Luiz Henrique. Como é que o Luiz Henrique entrou bem nos outros jogos, lá do lado direito? Como é que ele entrou hoje? Para jogar de segundo atacante, jogar por dentro. O Martinelli brevemente na esquerda, mas depois tendo que jogar mais por dentro. O Rafinha jogar espetado lá do outro lado. Então, assim, depois entra o Estevam, e esse foi o único que entrou para fazer algo mais ou menos parecido com o que ele tem feito ali no clube. Mas, fora isso, assim, e isso já estou falando das tentativas de corrigir, porque o problema principal é, do jeito que começa, a gente vê no começo dos jogos alguma tentativa e depois a coisa vai se perdendo. Contra a Venezuela foi parecido. Hoje, os primeiros 15, 20 minutos do Brasil não foram ruins, assim, no sentido de jogadores se procurarem, ter uma tentativa de infiltração, mas parece que a coisa vai se desorganizando de uma maneira que o time vai se perdendo e a colocação que o Brasil tem na eliminatória hoje, que é o 5º lugar, ela é uma colocação medíocre, 5º de 10 é medíocre, porque o futebol é medíocre. E o Brasil não tem jogador para ser medíocre, né? O Brasil tem alguns dos principais jogadores do futebol mundial hoje. Quando você olha a escalação do Brasil, você olha o futebol do Brasil, alguma coisa não bate. Não bate. Porque, peraí, são esses caras que eu vejo no fim de semana? São esses caras que eu vejo na Champions League? São esses caras? São esses caras que me encantam no final de semana e quando vestem a camisa amarela não conseguem, às vezes, fazer uma tabela, fazer uma ultrapassagem, fazer, como diz o Calçade, depende de uma jogada individual. Então, eu acho que o final de ano normalmente é a época de balanços, né? E o balanço de 24, sim, é porque 23 já foi um ano horrível, né? Com a experiência com o Diniz, que foi péssima, não deu certo e passou muito longe de ser o que se imaginava. E assim, a gente imaginava que 24 pudesse trazer coisas melhores, mas trouxe uma Copa América ruim e um pós-Copa América que não dá a sensação de que estamos chegando a algum lugar. Então, hoje eu tenho dificuldade em ver o Dorival como um técnico adequado a dirigir o Brasil numa Copa do Mundo. Eu tenho dificuldade, assim. É difícil falar isso, porque ele é um cara correto, sério, né, trabalhador, mas que a coisa não está acontecendo. E se a gente tivesse uma faísca de, não, peraí, vamos dar tempo, porque parece que com tempo vai. Técnicos com menos tempo estão fazendo mais. Você olha para essa eliminatória, você olha o Gustavo Alfaro no Paraguai, que ele transformou o Paraguai. Revolução. O BKSS no Equador está assim. Alfaro ainda não perdeu. Não, o Alfaro não perdeu no alto do morro hoje. 4 mil metros de altitude, foi buscar um empate nos acréscimos. Ali é impossível. Então, assim, você tem técnicos com muito menos material humano e com as mesmas dificuldades, como lembrou o professor, e eles estão fazendo alguma coisa. Ou pelo menos estão dando sinais de que a coisa está evoluindo. Na seleção brasileira, assim, a ideia de que tá difícil sair da mediocridade, ela tá doendo. E, assim, em março tem Colômbia e Argentina. Sim. O Brasil vai querer pagar para ver e chegar até lá? Porque eu acho que é hora de balanço, inclusive, é hora de discutir se vale a pena ou não seguir com o comando técnico que não tá levando o time para lugar nenhum, né? Aproveitando o teu gancho, Jean Oddi, boa noite. O Brasil, com o Dorival, estreou em 2 amistosos na Europa, batendo a Inglaterra e empatando com a Espanha. 2 bons jogos, claro, uma amostra muito, muito, muito pequena, mas nos confrontos contra os maiores sul-americanos, as maiores seleções sul-americanas, até agora não conseguiu nenhuma vitória. Na Copa América, não conseguiu vencer a Colômbia, não conseguiu vencer o Uruguai, foi derrotada a seleção brasileira pelo Uruguai nos pênaltis, e nas eliminatórias a mesma coisa. O Brasil faz o seu segundo jogo contra um gigante em casa nessa eliminatória. Contra a Argentina, ainda com o Diniz, perdeu. E hoje, contra o Uruguai no Brasil, já retorno, né? Porque no primeiro turno o Brasil, com o Diniz, foi derrotado em Montevidéu, não conseguiu superar a Celeste. Isso preocupa bastante, né? Boa noite, Plihal. Preocupa bastante. Só rapidinho, assim, antes de responder a tua pergunta, eu acho que, assim, a gente não pode deixar passar, e você foi muito bem ao abrir o programa falando, acima de tudo, do público. Porque num jogo tão irrelevante, né, de um torneio irrelevante, porque é irrelevante do ponto de vista de classificação e tudo mais, a gente senta aqui e agradece que apenas daqui a 4 meses a gente vai ter que sentar aqui de novo para falar de um jogo de seleção brasileira em eliminatórias. Mas, assim, acho que o que há de mais relevante hoje é o público da Fonte Nova, né? Que é fruto de uma insensibilidade. Anunciadas 41 mil pessoas, mas quem conhece a Fonte Nova tem certeza que tinha muito menos. Vamos lembrar que a capacidade operacional da Fonte Nova, eu não sei se foi isso que foi colocado à venda, mas a capacidade operacional, embora o público seja oficialmente de 50 a 51 mil pessoas, a capacidade operacional é de 47 mil, 47, 48 mil.
Quem olhou para o estádio hoje viu que não tinha 41.500. A não ser que muita gente tenha ficado no banheiro. De repente, as instalações do banheiro acabaram atraindo as pessoas. Ou vai vestido de cadeira. É isso. Você vai vestido de cadeira e assim, e é fruto de insensibilidade e de ignorância completa, né? O preço dos ingressos, apenas, R$100 apenas no anel superior, R$100 mais os 2 quilos de comidas e depois 200, 400, R$600. É um negócio... Tem que gastar mais R$100 para comprar um binóculo para você. Exato. Então, assim... E os jogadores da seleção brasileira também falaram após o empate com o Uruguai, né? Um empate que, na minha opinião, cara, dentro de casa não pode empatar. Vamos ver o que eles falaram. A verdade é que eu estou muito orgulhoso de todo mundo que jogou hoje, que participou, até mesmo quem estava no banco apoiando. Acho que a gente fez tudo que era possível para sair com a vitória. Infelizmente, o futebol tem essas coisas. Mas a gente jogou muita bola, a gente tem que sair com a cabeça erguida, porque o que a gente fez aqui dentro é difícil, vai ser difícil ganhar da gente. Mas o futebol é isso aí, o futebol infelizmente pune a gente por algum motivo, mas acho que todo mundo que vê aqui acho que tem que sair com a cabeça erguida, porque a gente tentou desde o primeiro minuto até o final. Infelizmente a gente não saiu com o resultado que a gente queria, mas a gente terminou o ano com um ponto que na nossa caminhada vai ser muito importante. Uma data FIFA no ano que vem, em março, muito complicada, né? Tem Colômbia, tem Argentina. No ano que vem, recomeça as eliminatórias com Colômbia e com Argentina. Um time muito forte também, complicado. A gente também é forte, a gente está preparado para qualquer um que vier. Essa atuação e também um balanço aí sobre o desempenho do Brasil, que sai com um empate frustrante aqui de Salvador. Na verdade, eu trocaria ali o meu gol pela vitória, né? A gente sabia que era um jogo muito difícil e viemos querendo a vitória. Infelizmente, ao futebol, tomamos um gol ali, depois empatamos o jogo, tentamos o tempo todo. Agora é só ano que vem agora, né? Só ano que vem que tem convocação. Continuar trabalhando nos nossos clubes para quando voltar a ter outra convocação, levar o Brasil aonde é o lugar que tem que estar. Falou-se depois das 2 vitórias contra Chile e Peru em evolução do time. Agora o Brasil emenda 2 empates com Venezuela e Uruguai. Você continua vendo evolução mesmo com os 2 empates ou essa evolução deu uma freada nesses 2 jogos? Não, na Venezuela a gente teve a oportunidade de fazer o gol da vitória. Infelizmente não conseguimos, mas é continuar trabalhando e confiando no trabalho. A seleção que teve muita intensidade hoje, você também cobrando bastante dos jogadores, mas agora é uma hora de um balanço, né? A seleção que estava na 6ª posição das eliminatórias acaba ficando em 5º, é um resultado frustrante para vocês? É frustrante em termos de resultado, de colocação na tabela, porque eu acho que a equipe teve uma crescente importante desde o jogo do Paraguai principalmente, até aqui, no entendimento das funções, da intensidade que a gente precisava aplicar no jogo. Infelizmente, o julgamento até nosso interno é feito pelo resultado final, mas a gente não pode deixar de enaltecer aquilo que foi o trabalho, quantas oportunidades de gol a gente criou. Claro que isso não vence o jogo, mas nos dá uma perspectiva importante para aquilo que vem pela frente, sabendo da responsabilidade. Faltam 6 jogos para a gente fazer bem e se classificar para a Copa. Deixar o estádio aqui sob alguns aplausos, mas também vaias, machuca vocês de alguma forma? Eu entendo que é frustrante para o torcedor. Eu, se estivesse nas arquibancadas, queria ver também a seleção brasileira vencer e golear. Eu acho que o que fica de esperança é o que a gente jogou. Eu tô quente ainda, não posso fazer ainda uma análise tão minuciosa, mas acho que a gente fez um jogo com a intensidade que se precisava, criou as oportunidades que se precisava. Infelizmente, para o nosso torcedor é frustrante, a gente entende, a gente espera poder melhorar em resultado. O que virou a seleção brasileira? Sério, não dá nem pra ficar puto mais, você nem fica puto mais porque não dá nem pra torcer, gente. Tanto não dá pra torcer que nem público tinha na Arena Fonte Nova. Olha a que ponto chegou a seleção brasileira. Ninguém quer ir pro estádio pra ver o futebol horroroso que essa seleção brasileira mostra. E ainda com preços surreais dessa CBF, que é a vergonha do futebol brasileiro. Cobrando caro pra ver um futebol fajuto dessa seleção brasileira que há anos só passa vergonha, só dá vexame. Parabéns pro povo baiano, que se recusou a pagar um alto valor por um ingresso de um espetáculo patético.
É a mesma coisa, você bota um teatro fajuto pra vender ingresso caro. Quem vai? Gente, não tem espetáculo, não tem bom futebol, não tem nem mais torcida. Sabe por quê? O futebol brasileiro tá realmente numa crise surreal. É um futebol chato, é um futebol monótono, que se não fosse meu trabalho, que eu tenho que fazer o pós-jogo, eu já tinha dormido, ó, há muito tempo. E é assim que pensa o torcedor. Pra que eu vou pagar caro pra ver um futebol fajuto dessa seleção brasileira? Tá bizarro. É, nação, a situação da seleção brasileira tá ficando crítica, hein? 5ª colocação da eliminatórias da Copa do Mundo. E tem muita gente aí que diz que tá bom, né? Do jeito que tá, meu amigo, a situação tá complicada. Olha, tá complicada, hein? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Agora é só ano que vem. Agora é só ano que vem. Tamo junto, nação. A gente se vê no próximo vídeo.